Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ, edição especial de sexta-feira, nosso show de variedades. E hoje eu tô com uma dica para você que quer fazer quadrinhos. Não sei se você já faz, se você gostaria de fazer, mas tenho aqui uma dica de livro feito pelo queridíssimo Scott McCloud, do queridíssimo Desvendando os Quadrinhos. O McCloud publicou esse livro aqui lá em 1995, saiu aqui no Brasil, né? E é um livro que é um ensaio em quadrinhos sobre histórias em quadrinhos. Ele é bem apaixonante, ele é bem legal e ele marcou uma geração, no caso a minha, né? Acho que marcou talvez mais de uma. É um livro que é muito legal para pensar quadrinhos. E depois desse livro, Scott McCloud escreveu mais um, que era o Reinventando os Quadrinhos, que esse eu não vou falar dele, mas tem um terceiro que eu acho muito bacana, que é esse Desenhando os Quadrinhos, né? O Desenhando os Quadrinhos, ele basicamente fala sobre como fazer quadrinhos. Enquanto esse aqui era uma ode de amor aos quadrinhos, uma explicação de por que os quadrinhos são legais, o que tem de bom nos quadrinhos, as propriedades, né, das histórias em quadrinhos, aqui ele vai falar sobre como fazer. E são 7 capítulos, né, em que ele vai abordar diversos aspectos do que é esse fazer quadrinhos. Eu acho que quando a gente vai falar sobre como fazer alguma coisa, tipo como ser escritor, como ser pintor, sempre é um pouco delicado. Você tem a parte técnica, né, que é como fazer a coisa em si. No caso dos quadrinhos, uma coisa importante é você saber desenhar, mas ele não vai falar aqui dessa questão do desenho. E até esse saber desenhar é bem discutível, né? Porque o desenho anatômico que a gente entende como o desenho acadêmico, Hal Foster, aquela arte bonita, assim, bem definida, ele não é a única forma que você tem de desenhar, né? Você tem diversas outras formas, o cartoon, o abstrato, né? E por isso o McCloud ele parte desse princípio e ele não vai falar desse tipo de desenho, né? Não vai falar de desenho. Ele vai ter um capítulo aqui que ele vai falar de estilos de desenho, né? Vai relacionar o estilo de desenho com o seu estilo pessoal, que é uma coisa que precisa ser trabalhada, construída. Mas eu acho assim que dos 7 capítulos que tem aqui, o primeiro é o meu favorito, que é justamente o Escrevendo com Imagens. Ele vai falar sobre 5 tópicos, e daí o McCloud ele assume nesse livro aqui de uma maneira bem humorada, né? O que sempre falam dele, né? Que ele é o cara dos esquemas, de fazer... existem 5 tipos disso, existem 6 tipos daquilo, e não sei o que, classificações e tabelas e diagramas. Ele abraça isso nesse livro aqui. E ele vai falar aqui de 5 características, né? 5 tipos básicos de abordagem para você começar uma história em quadrinho. Isso no primeiro capítulo, que daí seria a escolha do momento que você vai usar, né? A escolha do enquadramento, escolha das imagens, escolha das palavras e escolha do fluxo. O legal disso aqui não é você concordar com o McCloud, né? Dizer, não, ele tá certo, são boas ideias. Porque tem muitas coisas assim que você pode até discordar. Eu, por exemplo, aqui, nessa ideia do fluxo, eu já iria para a questão do layout e do suporte, né? Onde é que você vai disponibilizar essa história em quadrinho? Como é que vai ser essa transição de um painel para outro? Né? É mais ou menos o que ele está falando aqui, mas a gente vai lidando com quadrinhos e a gente vai desenvolvendo outras questões. Ainda assim, para você discutir, pegar o assunto, ter uma ideia, sabe? Mesmo que seja discordando dele, é muito bacana. O segundo capítulo é o mais longo, que é a criação de personagens. E aí que eu vejo uma questão complicada desse tipo de trabalho, porque você vai falar de arte, né? Você vai falar de produção. Você pode falar de padrões, você pode falar de regras, você pode dar recomendações, daquilo que a gente costuma fazer, né? No geral, assim, no mercado, que as pessoas, os estilos, os modelos, os arquétipos que estão mais em circulação, acho que é legal falar essas coisas. Mas, por exemplo, quando você vai falar de construção de personagem, tem outros aspectos ali de significado, da tua contação de história, como você quer passar ela, que não cabem num livro, né? Que vão ser muito específicos. O mesmo vale, acho que, para a forma geral da arte. Só que, ao mesmo tempo que existem existem as coisinhas que se a gente for seguir nesse caminho de arte, a gente vai ter que descobrir por nossa própria conta, né? O nosso próprio caminho, fazer o nosso próprio caminho, aprender a expressar
né? Aprender a achar o nosso estilo, encontrar o nosso estilo, né? Embora isso seja uma construção muito pessoal e particular de cada um, a gente sempre vai estar passeando, tramitando pelo caminho da linguagem. E acho que nesse sentido o livro do MacLeod é bem feliz, né? É muito legal. Tem muita coisa aqui bacana para ver, para ler, né, para assimilar e aprender. E é, na minha opinião, muito mais pesado esse livro do que o primeiro. O primeiro era mais simples, ele tinha as páginas, menos texto, ele fluía melhor. Esse aqui, além de você ter os exemplos e páginas, você vai ter no final do capítulo as notas, que são textos corridos com comentários sobre o que ele apresentou. Muitas das páginas elas são sobrecarregadas, né, com informações, com detalhes. E é um livro que ele é mais pesado que o Desvendando. Ele ele se propõe a ser um livro para ensinar, para transmitir informação, para trazer as ideias do MacLeod sobre como ele acha que deveria ser uma história boa em quadrinhos. E ele trabalha muito em argumentar, em especificar, em construir uma estrutura para isso. Acaba sendo um livrão mais pesado. Mas para quem está começando a fazer quadrinhos, quem quiser dar uma olhada, se informar, ele vai ter capítulos sobre ferramentas, desde canetas, estilos de achura que você pode fazer, até meios digitais, tratamento digital de imagem. É um trabalho assim que é bem bacana, bem legal, né? Ele versa muito sobre essa questão do profissional, né? Vai ter o último capítulo falando sobre o mercado, especificamente o mercado americano, que é o dele, né? Não sei se as informações estão atualizadas, mas é um livro que eu acho que vale muito a pena conferir. Assim, é um livro assim que eu acho que honra, né, a tradição do primeiro. Assim, é mais pesadão, mais corpulento. Assim. Enfim, se você quer fazer quadrinhos, isso pode ser bem interessante para você. E espero que essa dica tenha sido útil. Espero que vocês tenham um bom final de semana. E nos falamos por aí, pessoal. Até a próxima!